Olá pessoal, muito bom dia a todos os amigos que estão no canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e eu estou todos os dias aqui apresentando esse programa no canal DRM. Quero abraçar todos vocês que nessa manhã estão nos acompanhando e agradecer as pessoas que se inscreveram no nosso canal durante essa semana, na data de ontem, e que tem todo dia parado aí, dado 10 minutinhos da sua atenção para ouvir o que eu tenho para falar. Pessoal, todos vocês, na grande maioria de vocês, conhecem a história da escravidão no Brasil, né? Todos vocês conhecem a história da escravidão. Aqui, nesse livro de 1952, está aqui, ó, 1952. Esse livro fala o nome é Abolição do Cativeiro. Olha aí, ó. José do Patrocínio e Castro Alves. Vocês já ouviram falar de José do Patrocínio e Castro Alves? Vamos falar um pouquinho da história para poder refrescar a memória de todos vocês. Está escrito assim, ó: os colonos, eles precisavam de braços para a lavoura e não tinham. A princípio, escravizavam os índios, mas isso não deu resultado. Os índios não se submetiam e fugiam para as florestas, que tão bem conhecia. Além disso, eram protegidos e defendidos com ardor pelos padres jesuítas. Em vista disso, os portugueses resolveram trazer da África os negros. Em vista disso, os portugueses resolveram trazer da África os negros. Os primeiros negros que vieram era de Guiné, na África, e chegaram aproximadamente em 1532 na Bahia. Outros vieram mais tarde do Congo, de Moçambique, de Angola, de Cestas da Mina. Eram trazidos de sua pátria a troco de quinquilharia, miçangas, espelhos, facas, facões, rolo de fumo, jogado nos porões infectos dos navios, com animais irracionais, mal alimentados, com pouco ar, sem luz. Muitos não aguentavam e morriam na viagem, e muitas vezes eram levados pelos seus algozes ao tombos, a dançar até caírem de cansaço. Alguns aproveitavam-se e jogavam-se ao mar, preferindo a morte do que aquele desespero. E em seu poema Navio Negreiros, Castro Alves, o poeta dos escravos, descreve a tragédia desses infelizes que muitas vezes eram também atacados por estranhas doenças, bonzo, oriunda das saudades e tristezas que sentiam. Aqui ele está falando da depressão, pessoal. Hoje é a doença do século. Então ela já tinha uma origem, a depressão. A depressão ela surgiu basicamente dentro dos navios negreiros, e o poeta Castro Alves narrou isso. Durante séculos ficaram os negros nessa pavorosa situação, equiparados aos animais vendidos. Trocados não se lhe respeitavam, e nem os laços de família, pois eles eram separados dos filhos, esposo e da esposa, e muitos se revoltaram e fugiam, reunidos-se em grandes grupos nos quilombos, como aconteceu em Alagoas, na Serra da Barriga, onde os negros fugidos eram tão numerosos que era conhecido como República dos Palmares, e cujo chefe era o negro Jumbi. Foi necessária uma grande expedição comandada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho para derrotá-los. A lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de africanos, foi essa lei de 1850. A lei de 28 de setembro de 1871, lei do ventre livre, defendida pelo Visconde do Rio Branco
e assinada pelo regente do Brasil, Princesa Isabel, libertava os filhos dos escravos nascidos na data em 1881, a lei do ventre livre, defendida pelo Visconde do Rio Branco e assinada pelo regente do Brasil, Princesa Isabel, libertava os filhos dos escravos nascidos daquela data em diante. O Brasil estava sendo governado pelo regente e príncipe e princesa Isabel, porque seu pai, o imperador Dom Pedro, encontrava-se enfermo na Europa e com a sua esposa, Dona Teresa Cristina. O Ceará foi a primeira província a libertar seus escravos e em seguida foi a Amazônia. E no dia, a terceira lei, 28 de setembro de 1865, lei do sexagenário, que libertava o escravo com mais de 60 anos. A quarta lei, em maio de 1888, Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil, foi assinada pela Princesa Isabel, que recebeu o título de retentora. Estava assim apagada do Brasil a mancha negra da escravidão. Abolicionistas foram homens que se bateram pela abolição do cativeiro. Rui Barbosa, o jornalista, operador de preto, José do Patrocínio, Luiz Gama, José Mariano, Visconde do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos, André Rebouça e Joaquim Nabuco e outros. Eu vou ler depois o restante, o quadro sinótico, né? Foi os escravos. Gente, por que eu estou lendo isso para todos vocês, sobre a história dos escravos no Brasil? Primeiro que essa lei, ela só se cumpre no papel, né, pessoal? A gente continua trabalhando ainda como escravo, só que o escravo livre. Os escravagistas, eles contrataram um pensador pós-libertação de escravo, para ele dar um jeito na situação, porque ninguém mais queria trabalhar nas fazendas e nas lavouras. E os negros escravos, muitos deles foram para o Morro do Macaco, Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. Outros, quer dizer, o primeiro estado foi o Ceará, libertar todo mundo, entre aspas. Gente, você acha que foi de acordo com como esse livro está falando? Claro que não foi, gente. Não foi desse jeito. Muitos negros morreram após, muitos negros viveram muito tempo. Teve pessoa aqui, próxima que eu moro aqui, eu conversei com o seu Miro, e o pessoal que é da Venda Velha, que me conhece, sabe quem é mais antigo. Olha, com 50 anos, eu conversei com um filho de um escravo, que ficou escravo e trabalhava no sítio, um sítio aqui na frente, na fazenda do senhor que tinha aqui na frente. Ele trabalhava, eu conversava com ele, ele contava as histórias que o pai dele e ele vivia na escravidão. Quem eram esses escravos, Denilson, que vieram da África? Eram realmente lá do Congo? Era daquele lugar de lá daquela rua lá na África? Vocês acham que eram? Claro que não, gente. Esses negros que vieram da África eram negros que eram da cidade de Arrochurum. Esses negros eram os verdadeiros Yahudins. Esses negros, eles vieram da tribo de Arrodá. Eles vieram da tribo de Arrochurum. E Arrochurum era o local aonde Arrochurum é o centro da terra. E Arrochurum é onde estava o rei Melquisedeque. E Arrochurum tinha os pergaminhos falando sobre o monoteísmo. E Arrochurum falava sobre os hebreus, sobre todo o povo hebreu que passou por lá. O povo hebreu não era de Arrochurum, eles passaram por Arrochurum, porque eles peregrinaram do grande Egito, de Mitzraim, passaram por Arrochurum. 10 tribos se perderam na América, e as outras 2 tribos pagaram mais tarde, muito caro, a saída deles. Por quê? Porque eles, nada mais, nada menos do que Yahushua. Aí essa história que você não sabe,
que eu vou te contar. Yahushua, ele nasceu para todos, para os Yahudim e para o restante da casa perdida de Israel. Benjamita, Yahudim e a casa perdida de Israel. Yahushua, paz, meus senhores, veio aqui ver os filhos, a casa perdida de Israel. Yahushua estava aqui. É que as escrituras, a Bíblia, que os padres confeccionaram, não contam a história dele vindo aqui, mas ele esteve desse lado de cá, falando para a casa perdida de Israel. E se você observou, os escravagistas, né, falavam, tem muita coisa para falar com vocês, gente. Falavam que os negros eles vieram de certo lugar da África. Não, gente, vê não, veio desse país chamado Yahushurun, e Yahushua nasceu lá. Yahushua. Denilson, quem é esse Yahushua, Denilson? Por que nós não ouvimos isso na história sendo contada aqui, gente? Ó, essa é uma Bíblia judaica. Ó, essa é a Bíblia Dalit, uma Bíblia judaica. Aqui está escrito Yahu e Yahushua. Aqui, gente, no livro de Mateus, que o nome não é Mateus, é Matitiarro, correto? O nome é Matitiarro. Ó, aqui tem o nome verdadeiro do Salvador da humanidade, é Yahushua, porque Yahushua, ele veio da cidade de Yahushurun. Ele veio da cidade de Yahushurun. A história dele foi roubada pelos romanos e pelos gregos. Lembra que eu li ontem sobre a Grécia e a Roma? Eles roubaram a história do Salvador da humanidade. E o que eles fizeram? Como eles sempre fazem. Pegaram para eles, mudaram a embalagem, trocaram o nome, e mais tarde eles vieram com um nome. Quando eles disseram que descobriram isso aqui, eles vieram com o nome chamado Jesus Cristo. Nem era Jesus Cristo, era Jesus Cristo. Jesus Cristo era pregado por todos os padres que vinham pregar aqui. Frei Henrique de Caminhas era um. Ele via colonizar os índios, pessoal, e colonizar as pessoas que aqui já existiam. O que já existia cidade, pessoal? Aqui no Brasil já existia casas, porque eles sabiam construir casas, eles já sabiam porque eles eram lá do Egito, aquelas pirâmides do Egito. Todos esses hebreus construíram aquelas pirâmides. Aqui já tinha esses paralelepípedos que você vê na rua, esses paralelepípedos já existiam aqui, gente. É que dá a impressão que quando eles chegaram aqui não tinha nada, era tudo mato, selva. Eles botam uns desenhos, não era não, gente, não era. Era cidades. Eles entraram e dominaram os nativos que estavam aqui, escravizaram os nativos que estavam aqui. E quem eram os nativos? Era a casa perdida de Israel. Então, a casa perdida eram as 10 tribos que se perderam muito tempo atrás pelas Américas. E as outras 2 tribos vieram seguindo o livro de Mateus, capítulo 28, a grande tribulação. Porque a grande tribulação foi pregada pelo Messias e falado: se você estiver no monte, não volte. Se você estiver tá dois numa casa, um vai ser pegado e levado, e o outro vai ficar. Enfim, Yahushua já falava que eles iam ser escravos, porque eles teriam que cumprir os 400 anos de escravidão. Foi feito aqui, em território brasileiro. E hoje, para todos os brasileiros, essa história é negada dos seus antepassados. Você que é nativo aqui do Brasil, por isso que eu digo para vocês, vocês são os filhos de Israel. Todos vocês que moram em favelas, todos vocês que trabalham, que pegam um ônibus lotado, vocês são descendentes da tribo de Israel, ou da tribo de Yahushurun. E muitos aqui têm a miscigenação entre índio e entre os pretos,
Os pretos são a tribo de Arudá ou a tribo de Benjamim. E os índios, na sua grande maioria, da tribo de Azer. O que esse povo fez, gente? Eles assassinaram a nossa identidade. E hoje, eles pregam para vocês Jesus. Quem é Jesus? Jesus não tem nada a ver com o Salvador da humanidade. Jesus é o Deus do mitraísmo, é o Deus dele. É aquele Deus que eles adoravam. E hoje eles conseguem montar templo, pegar a Escritura Sagrada e dentro da Escritura Sagrada falar da verdade, que eles falam da verdade, mas os personagens são diferentes. Eles conseguem enganar a mente das pessoas, dizendo que pastor é aquele que está em cima do púlpito do altar. Gente, pastor é de ovelha, é cuidador de animal. O verdadeiro pastor, ele morreu no madeiro para entregar a vida por você, que foi o pretinho chamado Yahushua. E ele morreu no madeiro, não morreu numa cruz. Eles pegaram a história do madeiro e transformaram numa cruz, porque Roma, que é França, na verdade, eles foram um pai da arte cênica, assim como a Grécia, juntaram os dois e criaram uma história fantasiosa para as pessoas. Yahushua era pretinho. Yahushua, ele não morreu numa cruz, ele morreu no madeiro. E ele não morreu com 33 anos, ele morreu com mais de 100 anos, gente. Lá em Isaías 53 fala sobre ele, Yamiao, que é o nome verdadeiro. Aqui, ó, Yahushua HaMashiach é o nome do Salvador da humanidade. E como você vai abrir seus olhos? Se as pessoas não gostam da história do passado, se os pretos que moram aqui no Brasil não conhecem essa história triste, essa história de Deus, me perdoe, desgraçada, gente, dos nossos antepassados. Porque se você é preto, ou se você é brasileiro, não importa quem você é, até sendo branco, você tem um sangue negro correndo na sua veia, porque foi miscigenado, pessoal, por todos. Até os europeus que vieram para cá acabaram se juntando a isso. Eles vêm, todo ano eles vêm, agora não vem mais, né? Quando tinha um carnaval, e as pessoas pulando, sambando, dançando, sem saber que eles vinham para cá para a mistura de raça. Mas o Pai Todo-Poderoso, ele é poderoso. Yahu, o Todo-Poderoso. Yahu, aquele que é o Criador do céu e da terra e do mar. Ele está hoje falando com você, meu amigo. Yahushua, ele é o verdadeiro Salvador, ele está devolvendo a honra e o louvor para o nome mais poderoso da face do universo, a quem nós deveríamos reverenciar,